Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração. E o nosso texto bíblico de hoje é Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 28 ao 31. Vamos ler o texto? Diz o texto: Não sabeis, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa, não se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminham e não se fadigam. Esse é o texto importante. Vamos extrair do texto uma palavra de orientação e também de alegria para todos aqueles que servem a Deus com muita dedicação e aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Observe. Primeira coisa que nós precisamos extrair do texto é coisas, que o versículo diz aqui: não sabeis, não ouviste, que o eterno Senhor, Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadigam. Então nós precisamos entender verdades que ouvimos e vemos em Deus. Observe aqui. Primeira coisa que nós precisamos, como igreja, conhecer é o Deus a quem nós servimos. Quem é esse Deus? O texto diz que ele é eterno. O texto diz também que ele é Senhor. O texto também diz que ele é Criador. E o texto também diz que ele não se cansa e não se fadiga. Então nós observamos 5 coisas em Deus aqui. Não sabeis, não ouviste, o eterno. Deus é eterno. Deus, o Senhor, Criador. Ele é Criador dos confins da terra. Não se cansa nem se fadiga. Então nós temos, primeiro, Deus é eterno, Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele não se cansa e Ele não se fadiga. São verdades que nós precisamos ouvir e ver que está contida dentro do texto bíblico. Segunda coisa que nós aprendemos no texto bíblico, que ele revela para nós, é que nós também, como igreja, precisamos saber que o eterno Deus a quem servimos faz a favor do seu povo. O que é que Deus faz a favor do seu povo? Primeiro, Deus dá força ao que não tem nenhum vigor. Observe o versículo de 29. Faz o cansado, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, Deus, ele dá forças ao cansado e ele multiplica a força e o vigor daqueles que não têm. Então, quer dizer, Deus, ele conhece a tua caminhada, a tua estrutura e sabe das necessidades que você tem. Então, o que Deus faz? Ele multiplica, te dá força, ele multiplica a força, ele te dá a capacidade de correr a carreira que te é proposta sem cansar. E em cima desse cansaço que o pecado tenta nos sufocar e o mundo tenta nos cansar, e as coisas que traz grande desavença, que nós estamos vivendo num mundo de desavença, de problemas, então, mediante, mesmo vivendo esse mundo e mediante tudo isso, nós temos a promessa de Deus de caminhar sem nos cansar e também sem nos fadigar. Então, o eterno Deus, o que ele faz pelo seu povo? Ele dá força, ele multiplica a força, ele dá graça para que o povo cresça, para que o povo caminhe. Segundo, ele multiplica a força ao que não tem nenhum vigor mais. Não tem mais nenhum vigor, Deus dá esta graça. Então, a mensagem, o cansado, a fadiga, ele elimina tudo isso. E ele te dá a capacidade de correr a carreira que te é proposta. Mesmo vivendo, andando e caminhando no deserto, Deus é contigo. Deus prova isso para Israel, Deus prova isso para os profetas, Deus prova isso para os reis, Deus prova isso para os servos, Deus prova isso para os apóstolos e Deus também prova isso para todos os pastores, para todos os servos e todas as servas, todos os que confiam nele. Então eu quero te chamar a preciosa atenção para verdades que precisamos ver e ouvir acerca de Deus. Terceira coisa que nós precisamos ter o entendimento é que a igreja e nós precisamos saber o que acontece com aqueles que esperam no Senhor. O que acontece com aqueles que esperam no Senhor? Primeiro, como diz aqui, ele
Olha só o que diz o texto. Eu quero ler o versículo de número 30. Os jovens cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Agora os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águia, corre e não se cansam, caminha e não se fadigam. Então são promessas feitas àqueles que esperam no Senhor. Esperar no Senhor. Então esse é o fator decisivo, esperar. Observamos quando Deus disse para Elias ficar no Querite, na beira do ribeiro, que Deus mandava pão, mandava carne, o corvo ia levar, e que quando as chuvas cessaram, ficaram por tempo e não teve chuva, a cabeceira do rio não encheu, e ele secou praticamente, Elias não saiu de lá até que Deus desse a sua palavra. Então, quando Deus deu a palavra, Elias sai de lá e vai se dirigir a Serepta de Sidom, a cidade onde tem alguém precisando dele. Ao mesmo tempo que alguém está precisando dele, ele também é agraciado por Deus para, por meio daquele pedido, orar e Deus multiplicar o pão na casa daquela mulher. O sustento para ela, sustento para o filho e o sustento para ele, um homem de Deus, um profeta de Deus. Então eu percebo aqui que a primeira coisa que Deus faz é renovar as nossas forças, é a promessa, ele renova as nossas forças. E ele diz o texto, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso quer dizer, se o cansaço, a fadiga for extinta, aqui nós temos condições de caminhar, e não sozinho, mas na presença de Deus. Observando esse fato na vida de Elias, na vida de tantos outros, mas na vida de Elias, ele caminha no deserto, ele vai para o Monte Horebe, e ele no caminho praticamente como quase desmaia, fica com fome, exausto, e aí, mas ele espera no Senhor, e o Senhor renova suas forças. O anjo vem, faz o alimento, ele come, depois traz o pão, ele come, e em seguida ele se levanta e caminha um caminho de muitos dias. Então observe, primeira coisa que Deus faz por aqueles que nele esperam, Deus renova as nossas forças. Segunda coisa que Deus faz, ele diz, subirão com asas como águias, subirão, voarão, terão a capacidade de andar acima da mediocridade, acima de tudo aquilo que é embaraço, acima de tudo aquilo que é problema. Nós observamos isso na vida de Pedro. Pedro diz para o Senhor, és tu mesmo, Senhor? E ele falou, sim, sou eu. Então, se é o Senhor, manda que eu vá, vem. E ele sai por cima das águas. Ele caminha por cima das águas. É muito fácil criticar Pedro, dizer que ele afundou, ter alguns problemas, mas difícil é ter coragem de sair do barco e encarar um lugar que só Deus tem poder para nos manter por cima. Quantas situações não são as nossas que nós enfrentamos nesse mar da vida, nessas situações tão adversas e tão problemáticas, e que nós não temos coragem de deixar o lugar que estamos para sair. Alguém diz, vai aventurar? Não é uma questão de aventurar, é uma questão, em muitos momentos, de ouvir a voz de Deus dizendo, sou eu, vem. Nós não temos essa coragem. Criticamos quem vai, mas na verdade é que todos aqueles que foram confiados no Senhor e esperaram no Senhor renovar as suas forças e estão caminhando acima da mediocridade, acima dos desesperos e dos problemas. Eles tiveram a capacidade de correr, de voar, de andar e de viver para a glória de Deus. A sua preciosa atenção para esse fato, e a minha também, é de que Deus também nos dá a capacidade de correr, mesmo num período que traz grandes cansaços. Ele nos dá a capacidade de correr. E o incrível que pareça é que a capacidade de correr, ele diz, corre e não se cansa. Caminham e não se fadigam, corre e não se cansam. O cansaço não está presente sobre a questão do correr quando ela vem de Deus. Deus nos dá a capacidade de fugir dos problemas, de voar e de estar acima desses problemas e de andar em terrenos que às vezes não são os nossos. Pedro foi para o terreno que o próprio Deus chamou e lá no terreno, por cima das águas, ele afunda. Ao afundar, Deus o levanta, põe ele de pé outra vez, em cima das águas. E ali em cima das águas não diz mais que ele afundou, mas que ele andou por cima das águas. E isso por que acontece? Porque Pedro esperou no Senhor, confiou no Senhor. É o seu caso, o meu caso, o nosso. Nós precisamos disso. Confiar no Senhor, acreditar no Senhor e esperar no Senhor.
E a quarta promessa que nós temos aqui é que caminharão e não se fadigarão. O texto diz: caminham e não se fadigam. Então, essa é a promessa de Deus para que eu espero no Senhor. Você está esperando em Deus? Nós estamos esperando? A esperança que nós temos em Deus, ela traz grandes benefícios. E ela traz benefícios para nós. E um dos grandes benefícios é correr a carreira que nos é proposta. É caminhar sem nos fadigar. É correr sem cansar. É voar acima das mediocridades. E é ter forças e ações renovadas. Então, se a palavra de Deus nos renova, nos traz um renovo, quão importante é, né? Quão importante é. Como diz o sábio apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 12, no verso 1, ele chama a nossa atenção para um culto racional. Depois ele diz que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Uma mente renovada, uma vida transformada, é uma vida que espera no Senhor e anda sob esta graça, sob esse prisma glorioso. Então, meu querido irmão, meu querido amigo, no santo, grande e poderoso nome do Senhor Jesus, espera no Senhor e Deus te dará esta rica bênção. Eu creio na tua vitória, eu creio que o Deus é todo poderoso para te abençoar e te dar vitória. No eterno nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, que Deus o abençoe.